países da América Latina passam por crise política. No Peru, o ex-presidente Pedro Castillo foi deposto e na Argentina, Cristina Kirchner foi condenada à prisão. Sobre esses assuntos, conversaremos agora com o cientista político e professor de Relações Internacionais na São Judas, José Aparecido Rolon. Ótimo dia a você, uma boa tarde, José. Muito obrigada pela presença aqui no JP Domingo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Perfeito. A gente já quer saber o seguinte de você. O Peru, começando pelo Peru, né, que é o assunto mais quente dos últimos dias, ele tem vivido grandes tensões. Castillo não tinha uma sustentação política, não tinha também apoio do povo. Como é que fica a situação do Peru a partir de agora? Então, a questão do Peru é um tanto quanto complexa, né? Na verdade, é um problema muito além de uma simples crise de representação, né? Disse que é um problema mais um problema estrutural, né? Do ponto de vista da política, né? O Castillo era alguém vindo fora das hostes limenhas, né? Fora do establishment, digamos assim, né? Com a expressão que a gente usa. Então ele nunca foi bem visto assim logo de início, né? Já teve uma crise primeira de questionamento do resultado das eleições, né? Por parte da Keiko Fujimori. Aí depois já 2 moções para tentar derrubá-lo, isso muito em apenas alguns meses de governo, e finalmente aos pouquinhos ele foi ficando acuado, né, e tentou o que muitos chamam também de um decisionismo, né, quer dizer, ele na iminência de uma terceira moção que ele poderia ser destituído, ele se antecipou tentando uma espécie de um autogolpe, né. Mas, na verdade, isso é resultado, né, da própria situação peruana dos últimos 30 anos, né, que precisa ser resolvida, né, dessa crise constante. São, nos últimos 5, 6 anos, por exemplo, 5 presidentes foram destituídos. E esses presidentes era sempre assim, algo parecido, né, com o momento. Quer dizer, um conflito entre o Congresso e o presidente. O Congresso, por exemplo, não é bem visto pela população, né, segundo uma pesquisa do Instituto Peruano de Pesquisa, né, diz que 86% da população reprova esse Congresso, ao passo que reprova em 61% o presidente, né. Então aí já dá amostras dessa situação um tanto quanto complexa e ambígua, né, na política peruana. Então, de hora em diante, quer dizer, essa nova presidente, que era a vice que assumiu, ela terá um papel muito difícil. Ela está se propondo, né, a conversas, a entendimentos, a solicitação de uma trégua, né, por parte especialmente do Congresso, para ver se consegue, vamos supor, chegar até o fim desse mandato, né. Eu coloco na nossa conversa agora o professor Marcelo Suano, que também tem uma pergunta para falar também sobre essa crise na América Latina envolvendo o Peru. Professor, a sua pergunta. Professor, uma boa tarde, é um grande prazer poder conversar com o senhor. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, para mim o senhor foi no ponto certo. A questão no Peru é uma questão estrutural. O sistema político, pior do que um sistema político, que é mal estruturado, mas eu diria que é um sistema político que, por mais que ele tenha suas especificidades, como os outros países na América Latina, tem os seus sistemas políticos também mal estruturados. A pergunta que eu lhe faço é, neste caso, quando você percebe um sistema político mal estruturado, um presidente de esquerda, que ele chega ao poder e ele vai perdendo toda a sua base, ainda assim, ele é considerado... Olha que coisa curiosa, a mídia no Brasil ficou dizendo que ele era um conservador. Ele não é conservador, ele tinha algumas pautas conservadoras, uma ou outra, mas ele era de esquerda. Ele veio dos mesmos grupos que se originaram naquela esquerda revolucionária, em especial Sendero Luminoso. Tenho a impressão que ele vem dessa base, apesar do seu partido ser outro, né? Veja, essa questão estrutural, ela tem condição de ser refletida para os demais países da América do Sul, porque nós tivemos uma onda vermelha, depois nós tivemos um refluxo, e esse refluxo trouxe governos à direita, governos tentando austeridade do Estado, tentando maior dinamização da sociedade, liberdade na sociedade, e depois tivemos um refluxo rápido esse e a volta da esquerda, mas o problema estrutural se mostrou. Como
como que o senhor faria uma comparação com a questão peruana, com a questão, não Venezuela deixa de lado, mas com a questão argentina, com alguns outros países que nós podemos verificar que vão passar por situações parecidas, e até mesmo no Brasil? O senhor poderia fazer uma comparação nessa questão estrutural? Travou? Acho que perdemos o contato com o professor José Aparecido Rolon. Será que a gente perdeu? Será que ele volta? Não, eu acho que ele não perdeu. Eu acho que a gente perdeu neste momento. Mas ele vai voltar. A gente volta com ele daqui a pouquinho. Voltamos? Professor, você me ouve, professor? Oi. Eu ouço bem, é que eu estou no interior, né? Às vezes aqui me aparece a frasezinha que a conexão está problemática. Conseguiu né? entender Mas perfeitamente momento, a pergunta do Marcelo, do nosso professor Marcelo Suano, comentarista aqui com a gente? Sim, a questão de pensar se é possível comparar o problema estrutural, né, entre alguns países, por exemplo, Brasil e Argentina, para a gente ficar nos dois maiores, né, eu diria que a gente tem assim, uma dificuldade que vai talvez tanto à direita quanto à esquerda, de talvez pensar num projeto político, né, digamos, de médio e longo prazo, e passa por questões de reformas profundas e estruturais, né, por exemplo, o governo Castillo tinha alguns propósitos nesse sentido, né, porque, por exemplo, no Peru, muito facilmente se destitui um presidente, né, pela própria Constituição, tanto quanto muito facilmente um presidente pode fechar o Congresso, né? Isso cria uma situação tanto quanto insustentável. A Argentina tem essa questão também assim de uma política tradicional, né, entre o peronismo e todo um setor mais à direita, embora o próprio peronismo tenha várias matizes, né? E que eu diria que passa por esse tipo de problema também, né? Quer dizer, como conseguir ser uma espécie de um concerto nacional, né? De alguns pontos chaves comuns, que passa, acho que, por uma questão política mesmo no setor judiciário e econômico, né? E o mesmo ocorre no Brasil, embora a gente tenha dado alguns passos, né? Mas nós temos um problema histórico, né? Que impede, por exemplo, de resolver em todos esses países os problemas mais básicos daqueles setores mais frágeis, né, a população de modo geral, né. Por exemplo, o caso peruano, me parece que, segundo as pesquisas, a população é onde tem o índice mais baixo de crença na democracia, né, justamente porque a democracia não consegue se traduzir, para usar uma expressão mais nossa, né, no arroz, feijão, por exemplo, na mesa, né, que é uma coisa bem básica, né, mas também não só isso, né, a questão da pluralidade política, democrática, né, a questão de resolver os problemas infraestruturais, que passa por esse concerto político, né, quer dizer, como é que você propõe reformas, né, transformações necessárias na ordem econômica, política e mesmo jurídica, se o político não está capitaneando, né, todo esse processo. Então, nesse sentido, os três países, guardadas as devidas particularidades, né, as devidas especificidades, e são países muito diferentes entre si, evidentemente, né, uma coisa é o Brasil com essa complexidade, uma economia que gira normalmente entre as 10 maiores do mundo, agora acho que nós caímos um pouquinho, né, a própria Argentina, que já teve uma prosperidade nos anos 60 invejável, e o Peru, que é talvez um pouquinho mais, não tem essa pujança econômica, mas tem, por exemplo, internamente, várias dificuldades de setores da sociedade que ficam alijadas, né, do processo político, da participação e, principalmente, das benesses produtivas do país, né? Então, nesse sentido, é difícil a gente imaginar, no caso peruano agora, a curto e mesmo a médio prazo, uma solução, né? Porque entra uma governante, vai encontrar um Congresso que é o mesmo e que vem o tempo todo minando o presidente de turno, né? Então, é necessário, talvez, as outras forças da sociedade, e que não as políticas no sentido profissional do termo, ou mesmo de militância, né, que pudessem agrupar no sentido de transformação, né. Eu diria que isso deveria ocorrer também no Brasil e na Argentina.
Professor Marcelo Sono tem mais uma pergunta neste momento. Pode fazer sua pergunta, professor. Não, fantástico, professor, agradeço. E eu vou até te fazer uma consideração. Por que eu pedi essa comparação estrutural? Porque eu tenho visto muito na mídia isso, como se houvesse capacidade de você fazer uma associação imediata. São sistemas políticos diferentes, que têm consequências diferentes. Exato. E o senhor trouxe um ponto que é fantástico. Na população peruana existe uma descrença na democracia. Parece que se conseguiu, não apenas lá, mas pode acontecer inclusive no Brasil, trazer para o coração do povo a certeza de que a democracia não serve. Isso seria o maior terror que poderia acontecer em qualquer sociedade. Que tenhamos a quantidade de presidentes entrando nos últimos anos, que se não me engano são 7, o professor Rolon pode confirmar isso para mim, por mais que tenhamos a quantidade de presidentes, elas continuam descrentes em relação à política no país deles, né? Eu teria uma outra pergunta, Paula, para fazer para o professor. Apenas no exercício de construção de cenários, a Boluarte, quando ela assumiu, as manifestações que foram feitas nas ruas apoiando o Castilho, fazia-se uma identificação dela como uma traidora. Qual é a pergunta numa construção de cenários? O senhor apostaria mais que, sabendo que o Congresso peruano, ele também recebe uma certa ojeriza da sociedade, é mais provável que o Congresso e a presidente se unam para garantir pelo menos uma estabilidade, não uma estabilidade, mas a garantia dela no poder até o final do mandato, ou o senhor aposta que no cenário mais provável é que ela caia também? Exatamente porque não existe base, é um sistema que está, eu diria, comprometido na sua essência, origem e desenvolvimento. Não sei se o senhor concorda comigo e qual é o cenário que o senhor constrói. Tá, vamos lá, né? A gente costuma em ciência política, na ciência de modo geral, não se trabalha com futurologia, né? Antes, só a sua pergunta... Construção de cenário. Não, mas antes da jornalista, me perdoe, Paula, né, não estou enxergando o seu nome aqui, acho que foram 5 presidentes, num cenário de 6 anos, né? Bom, quanto à questão do cenário, é o seguinte, eu lendo também vários outros autores mais dedicados à questão do Peru, né, os próprios analistas peruanos, eles acham que as chances são pequenas, tá, dessa trégua. Embora me parece que até a atual presidente, né, Dina Boluarte, já tenha feito uma reunião com partidos entre centro e direita, né, e também alguns apontaram que já há um certo tempo, ela vinha se preparando para assumir esse governo, né, talvez vislumbrando aí a queda do Pedro Castillo, né. E aí, nessa questão, a dificuldade, né, que se prevê de que ela consiga realmente terminar o mandato, e aí alguns apostam na seguinte questão: em 3 possíveis candidatos, né, que a gente até já conhece de nome, por exemplo, a Keiko Fujimori, que é uma autêntica representante do establishment mais conservador, filha, né, do Alberto Fujimori, que se encontra preso e que promoveu um autogolpe, foi um ditador, né? Ela seria uma candidata, quer dizer, talvez até se chegasse ao fim desse governo, né? Mas, de qualquer modo, se fala ela própria numa possível antecipação, né? Aí nós teríamos uns riscos que alguns autores falam, dado o perfil desses possíveis candidatos, né? Então, a Keiko, que eu mencionei agora, Fujimori, Antauro Humala, né, que representaria... Ele tem uma candidatura, seria, né, de base eminentemente agrária, um nacionalismo dito radical e antiglobalização, né, um perfil que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, né, que alguns, entre aspas, colocam como uma espécie de um fascismo andino. E ainda uma outra figura chamada Rafael Lopes Aliaga, né, que ele vem com aquele mote da antipolítica, se aproveitando da crise, né, que nós temos, constante, essa antipolítica às vezes cai bem, digamos, em certos momentos. Então, a questão da tese de teorias conspiratórias e um discurso de ódio, né, quer dizer, então 3 candidatos no pior cenário possível. Então, eu diria para ti que nós ficaríamos assim, né, quer dizer, ou de fato ela cairia de imediato, né? Ou tentaria antecipar as eleições, ou chegaria até lá, quer dizer, na verdade faria um governo de pura sobrevivência, não mexendo em nenhum tópico mais complexo,
né, e tocando o barco, e talvez até com uma certa, não vou dizer permissividade, mas uma certa leniência do próprio Congresso, né, e aí se avisaria nessas eleições esses 3 possíveis candidatos que, de novo, né, não é nada alvissareiro, digamos assim, nada muito animador ali mais adiante, infelizmente. Perfeito. Conversamos com o professor José Aparecido Rolon, cientista político e professor de Relações Internacionais na São Judas. Muito obrigada pela sua presença, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, viu, pelas perguntas e pela oportunidade.